E agora a nossa conversa com o Luiz Felipe Ponder. Ponder, tenho muitas dúvidas aqui sobre a melhor idade, né? O Oscar Niemeyer tinha perpetrado, né? A velhice é uma merda. Palavras dele, por isso que eu estou repetindo aqui, né? É famosa, E eu lembro do Plínio de Arruda Sampaio, quando uma repórter o questionou, perguntou sobre a melhor idade, falou, melhor idade do quê? Ficou bravo, né? Mas há aí uma corrente que acha que depois dos 60 as pessoas são mais felizes. Filosoficamente, como é que você encara essa questão? Eu não acho, viu, Ponder? Já dou minha opinião aqui. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos. É assim, acho que esse tema, ele é de fato objeto de bastante pesquisa hoje em dia, pelo fato de que as pessoas estão vivendo mais. E as pessoas estão tendo menos filhos. Então, a sociedade está paulatinamente passando a um perfil de pessoas mais longevas. E a primeira coisa, Zé Paulo, é o seguinte, a época em que o Niemeyer envelheceu não é a época de hoje. Não se trata de fazer uma fetichização da técnica, mas o envelhecimento, ele é muito resultado do que você plantou ao longo da vida, não só em termos de alimentação e saúde, que é óbvio, mas é fundamental. A medicina, a cada dia, consegue prever, identificar e cuidar de problemas médicos a cada dia de forma mais avançada e competente, apesar de que tem uma paranoia envolvida nisso, de ficar fazendo exame e tudo mais. Existe também um componente de que, se ao longo da sua vida você conseguiu encontrar sentido no que você trabalha, se você conseguiu construir vínculos afetivos minimamente razoáveis, se você tem uma rede de relação, se você não sofre de insegurança financeira, isso é um outro fator importante, bastante importante. Portanto, o envelhecimento, quando a gente fala hoje alguém de 60 anos, é diferente alguém de 65 hoje, ou 72, do que era alguém de 72 anos há 10 anos atrás. Isso já faz diferença, tanto do ponto de vista do que há de técnico, quanto do ponto de vista do que você conseguiu usar da técnica e de como você viveu ao longo desses anos. Agora, esse fato específico dos 60, a qual eu me referia, ele significa o seguinte, se você cuidou minimamente dos seus anos de vida anterior, portanto, envelhecimento é algo que você colhe, né? É o resultado de um processo de como você cuidou quando você ainda era jovem. Aos 60 anos, as pessoas conseguem, esse detalhe é interessante, elas conseguem, com mais facilidade, se desligar das expectativas em relação ao mundo. Do que o mundo pensa delas, do que o mundo espera delas, do que elas devem fazer. Então, por exemplo, você pode ter passado a vida inteira sonhando em ver o inverno da Suíça. Se você não tem dinheiro para isso, você poderá, por exemplo, ir à Serra Gaúcha e curtir e se divertir, se você conseguir entender que você tem certas medidas, mas que dentro dessas medidas é possível viver razoavelmente bem. Os filhos cresceram e você consegue, de repente, dizer não ao mundo e fazer o que você prefere. Oi, Pondé. Bom dia, Thaís Heredia aqui, a mulher da mesa. Eu quero trazer aqui o tema exatamente da mulher, né? As mulheres, elas estão mais bem resolvidas, elas conseguem ter uma vida um pouco mais flexível depois dos 60, mas ainda assim muito sozinhas, né? O tema da solidão, Thaís, esse é um tema que não afeta só as mulheres, afeta também os homens, né? Mas eu falo das mulheres porque os homens aos 60, até por uma questão genética, né? A gente enfrenta a menopausa, envelhece mesmo fazendo esforço, claro. Quer dizer, tem uma inclusive sexualmente tem uma vida menos ativa aos 60 do que os homens, né? Do que os homens. Não, esse é um fato, quer dizer, digamos, a biologia e, no caso, a própria fisiologia faz com que o homem, inclusive depois de medicações como Viagra e similares, ele consiga viver a vida dele sexual, inclusive com mulheres mais jovens. Porém, essa solidão a qual você se refere pode ser uma solidão em relação à vida sexual ativa, uma solidão em relação a parceiro amoroso, mas as mulheres têm uma característica diferente dos homens. Primeiro, pelo menos até hoje, as mulheres, não sei se elas estão mais bem resolvidas, mas as mulheres, ainda que trabalhem, elas têm relações mais uma rede de relações mais ampla do que os homens, entende? Quer dizer, as mulheres demonstram mais interesse pelas amigas, elas conversam mais,
os homens são normalmente muito mais focados. Trabalho e mulher, mulher e trabalho. Então, o que acontece? Quando o homem, por exemplo, fracassa profissionalmente, ele normalmente desce a ladeira muito mais rápido do que a mulher. A mulher tem interesses mais múltiplos, eu não estou entrando no mérito se isso é biológico, se é cultural, essa discussão nunca acaba, mas o fato é que mulheres conseguem fazer faculdade depois de uma certa idade com mais frequência do que homens. Mulheres normalmente têm mais vínculos com a família, veja que tem menos mulheres nas ruas, vivendo nas ruas. Então, apesar de que existe essa solidão ligada à vida sexual de alguma forma e à vida afetiva, o homem normalmente reestrutura a vida afetiva mais rápido do que a mulher, com uma mulher mais jovem, mas um homem sem uma mulher normalmente é muito mais solitário e muito menos, com menos vínculo afetivo do que uma mulher sem um homem, entendeu? Eu não estou dizendo que os dois não precisam de parceiros e parceiras, mas a mulher, apesar da solidão afetiva e sexual em alguma medida, ela consegue manter vínculos e interesse pelo mundo de uma forma muito mais real e saudável do que muitos homens depois dos 60 anos.